Inteligência artificial, ela é infraestrutura para agilizar e escalar, mas que a gente precisa trazer a nossa habilidade criativa humana. Nós humanos, por natureza, somos uma espécie que precisa viver em comunidade. Afinal de contas, eu represento duas minorias, né? Mulher e negra, um combinado complexo, porque quando a gente assume responsabilidades de negócio, né? Em primeiro lugar, está falando de pessoas, mas tem hora que não tem jeito, tem que ir com medo mesmo. No Arcanjo, seja bem-vinda ao Capital da Dúvida, muito bom te ter aqui com a gente. E eu queria começar já te perguntando, é fácil ser influenciador no Brasil ou é mais fácil ser influenciado por um? Eu que agradeço o convite, Fabrício, muito legal estar aqui falando sobre isso, uma coisa que eu faço todo dia, 24/7 quase, né? E eu acho que hoje em dia a gente tem as duas chances, né? A diferença é a dedicação, porque parece fácil criar conteúdo, mas quando a gente olha para essa oportunidade de fato como uma profissão, é preciso colocar algumas regras, alguns períodos específicos, encontrar sua autoridade, definir seu nicho, se aprofundar nele, colocar suas gravações numa rotina dentro do seu dia a dia. E é mais cansativo e exige mais dedicação do que parece. Imagino. A gente chama isso de creator economy, né? E a gente tem um ambiente muito aquecido no Brasil, mas quando a gente olha números, a gente entende que é uma parcela muito pequena que de fato consegue, né, chegar num lugar tanto de expressão quanto até financeiramente, né, a recompensa que volta desse trabalho. Por que você entende que tanta gente sonha em ser um influenciador? Eu acho que tem a ver, sim, com o aquecimento do tema, né, da Creator Economy. Eu sou hoje CEO e uma das sócias fundadoras da Creators Platform. A gente está no mercado há 7 anos, então a gente acompanhou o amadurecimento, né, desse mercado e como ele foi realmente ganhando mais visibilidade e mais intenção de ambas as partes, né, tanto da comunidade de creators, quanto das marcas e dos anunciantes usarem realmente esse canal para divulgar e ampliar seus planos de mídia, né? Seus planos de marketing, dizendo assim. Então, a gente foi amadurecendo, entendendo as possibilidades, entendendo o que era possível fazer. Houve um momento de incredulidade no resultado, porque era muito difícil medir e os profissionais de marketing estavam mais acostumados com as métricas de mídia, que são mais simples, né? Então, eu atingi esse número de pessoas, eu consegui esses cliques e a minha conversão final foi tanto. É uma jornada um pouco mais direta quando a gente fala de mídia digital, né? E quando a gente começou a usar inúmeros canais de creators em diferentes plataformas, essa metrificação, né, esse ROI ou esse ROAS, não ficou mais tão fácil de entender, de fato, o quanto esse canal ele poderia ajudar nessa conversão final, tanto de awareness quanto de compra ou tomada de ação que o marketing precisa gerar, né, dentro dessas organizações todas. E aí hoje, depois de todo esse tempo, né, a gente tem aí um monte de tecnologias novas surgindo, então a gente consegue agrupar todas essas possibilidades. A gente trabalhou para ter métricas em tempo real, inclusive a Creators Plataforma oferece isso, porque era uma dúvida que os profissionais de marketing tinham para investir, e hoje o que eu vejo é uma certeza de que esse é um canal muito efetivo, principalmente no Brasil. A gente é o terceiro maior país nesse sentido, então o brasileiro ele é heavy user de redes sociais, e eu acho que essa busca por ascensão ou monetização, a gente pode dizer assim, combina bastante com o estado social do nosso país. A gente é um país que ainda está em desenvolvimento, tem uma desigualdade social muito grande, por isso só a gente já vê um quadro de empreendedorismo muito forte no Brasil. O Brasil é um país de empreendedores, de pessoas que realmente veem outras alternativas, além do sistema oficial, eu diria, né, de contratações corporativas. E isso se reflete, a gente se aproximando um pouco mais desse nicho de monetização de creators, quando a gente fala de micro e nanos criadores, principalmente,
que são creators com uma base menor, que começaram agora recentemente esse trabalho, a gente pode até compará-los com as revistinhas, né, da Natura, da Avon, que iam de porta em porta, fazendo recomendações, e eram muitas vezes o sustento de famílias, né, que essas mulheres conseguiam fazer e ainda fazem. Tanto que a Natura está fazendo um trabalho enorme, gigante, para digitalizar essa força de vendas que é muito grande e importante para eles, né? A gente pode comparar isso com afiliados da Shopee, do Mercado Livre e tudo mais. A gente está realmente só nos readaptando de acordo com as novas tecnologias que a gente tem, mas eu acho que essa confiança que principalmente o povo brasileiro tem na indicação do boca a boca continua. Muito bom. Eu queria entender um pouco mais sobre a Creators. Como que é o trabalho, né? Eu acho que tem esse lado que você já colocou aqui, que é um pouco dessa profissionalização, né, desse ambiente, como é que eu avalio, como é que eu consigo acompanhar, acho que até dá um suporte importante para as marcas, né, para trazer isso de uma forma mais estruturada. O que mais acontece no dia a dia? A gente teve uma jornada muito interessante, né? Porque nós nascemos dentro do Google for Startups, que é uma iniciativa do Google para acelerar empresas com base tecnológica. A gente teve foi uma das 3 primeiras startups investidas pelo Google na América Latina, numa iniciativa incrível de Black Founders Fund, que eles tiveram, de realmente acelerar founders negros como eu, e foi muito importante. Então, a gente sempre nasceu com esse viés tecnológico, desde sempre. E no início, como o mercado estava se adaptando, crescendo, se amadurecendo, e tinha também essa desconfiança das métricas no início, né, da efetividade, né, não das métricas em si, mas da efetividade desse canal, a gente foi acompanhando e entendendo como lidar e deixar as marcas seguras, como que a gente poderia realmente ajudá-los a atingir seus objetivos. E aí, nesse momento, a gente foi construindo a nossa tecnologia para conseguir dar esse suporte. E uma coisa que a gente percebeu é que a maioria desses profissionais não estavam prontos para gerir suas próprias campanhas usando a ferramenta. Por isso que a gente investiu numa frente de negócio e de serviços, onde que a gente usa mesmo a nossa tecnologia proprietária que a gente criou para atender grandes marcas como L'Oréal, Xiaomi, SESI, AliExpress, entre outras que a gente atende hoje, né? Que a gente faz um trabalho muito legal de gestão de comunidade, de grandes squads, porque a gente tem tecnologia para fazer 300, 1.000 creators no mesmo briefing, e aí a gente fala dessa ampliação de monetização, de afiliados ou de indicações de pequenos creators, micro e nanos, para ajudar nessa monetização inicial, mas também a gente consegue ajudar na estratégia como um todo, né? Como é que eu trabalho uma região que eu não estou trabalhando tão bem? O marketing de influência pode ajudar tanto nesse ponto regional, que o Brasil é um país com dimensões continentais. Totalmente. Cada região é tão específica e nada melhor do que alguém local para divulgar uma marca, né, e conseguir realmente essa abrangência mais rápido localmente. Então a gente tem esses times com tecnologia proprietária, mas além de para rodar campanhas campanhas de influência, né, de divulgação ou de presença e lançamentos. Além disso, a gente tem uma fonte de academia que é muito legal, porque a gente tem um foco bem legal entre os micros e nanos, e algumas marcas querem treinar essas pessoas, ou treiná-los no conteúdo da marca, ou treiná-los para se tornarem afiliados, ou realmente pegar o seu time de vendas e transformar eles em criadores de conteúdo. Legal. Então, a gente consegue trabalhar com essas marcas. Então, a gente atende Stone, L'Oréal já está no 4º projeto, transformando seus repositores de loja em creators, e aí a gente consegue ajudar dentro desses nichos personalizados de educação para usar o conteúdo para monetizar. Noah, como que você visualizou essa oportunidade na Creator Economy? Eu costumo dizer que é tudo muito orgânico, né? Às vezes a gente nem tem o produto pronto ou o serviço pronto, mas o cliente vem perguntar: eu queria fazer isso, você faz desse jeito? E a gente vai modulando, conversando junto e chegando nessas soluções. E eu acredito muito nesse relacionamento próximo, né? Eu acho que é uma personalidade muito de esponja. Eu aprendi a estar aberta, a aprender. E quando a gente está liderando um negócio, eu acho que isso é muito efetivo, né? E eu digo isso para os creators também. Eu, do meu lado, preciso escutar
a comunidade, os clientes entenderem o que eles estão precisando, se eu estou conseguindo ajudá-los, e os creators para suas comunidades, sua audiência, o que a sua audiência está falando, o que eles respondem, mandam no direct. Às vezes eu brinco com umas páginas de meme e eu falo, escuta, sua pauta está pronta no direct? Eu tenho certeza que sua audiência já te manda suas piadas, não manda? E manda mesmo. Ele fala, nossa, 90% da minha pauta vem de indicações da minha audiência. Então, eu acho que essa troca entre pessoas é muito importante para a gente estar pronto e aberta sempre. E como que se mede a influência, além dos seguidores? Tem muitas oportunidades, viu, Fabrício? E uma coisa que eu sempre digo é que para a gente entender se a gente teve sucesso na campanha, a gente tem que ter certeza do nosso objetivo lá no início. A gente precisa saber o que a gente realmente quer com essa ação, né? E são muitas possibilidades. Influência dá para fazer muita coisa. Então, pode ser awareness de um produto, um serviço novo, uma loja que chegou. A gente mede realmente pelos impactos de impressão, visualizações. Ou não, quero gerar conversas, quero que falem sobre mim na internet. Então, a gente vai entender as interações, né? Então, como foram esses comentários e a saúde desses comentários, né? Foram neutros, positivos, negativos? Como é que estão sendo essas conversas? A mais pedida, né? Que é a conversão final, clique no link, aí a gente mede realmente quantos cliques tiveram, né? O impacto versus quantos cliques esse impacto gerou. Isso é importante. E aí entende a conversão lá na ponta final com o estoque do cliente, o e-commerce dele e tudo mais. Tem presença. Às vezes o marketing precisa entregar lista de links, de leads, de leads para serem trabalhados. Então, a gente quer inscrições, cadastros. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é ter clareza do nosso objetivo. Dá para fazer muita coisa com influência, mas quando a gente sabe o que a gente precisa, a gente consegue fazer uma estratégia específica e metrificar bem se deu certo ou não. E você recebe muitos pedidos equivocados, assim? Ou as pessoas, de fato, entendem sobre o que é esse lugar da influência? Eu acho que hoje já está todo mundo mais entendido, né? E a gente também está aqui para ajudar, né? A dar umas sugestões, por que a gente não muda essa rede? Vamos mudar esse formato? Ou talvez fazer de outro jeito? Que tal se a gente colocar um evento? E então a gente tem um time de atendimento e estratégia para ajudar a maturar, né, essas ideias. Quando a gente trabalha com as agências, as ideias já vêm mais amarradinhas, isso é super bom, a gente executa tranquilo, mas quando eles precisam de uma ideia, a gente pode até estender um pouquinho, chamar creators para trocar também. Né, o que eu acho mais efetivo de todos, né? Quando a gente deixa essa conversa aberta para que eles consigam trazer os insights que eles já têm das comunidades nichadas que eles trabalham. Faz uma colaboração, né? Exatamente. Agora, eu queria falar um pouco sobre essa relação da influência e o repertório, né, de quem está do outro lado, às vezes consumindo, né, esse conteúdo que é gerado. A gente tem um dado aqui que diz que, segundo o Banco Mundial, os alunos brasileiros vão demorar 260 anos para atingir um índice de leitura dos países mais ricos. E aí, dentro desse contexto, né, se eu tenho pouca opinião crítica ou se eu tenho um repertório um pouco mais baixo, como que eu consigo filtrar ou compreender tudo isso que acontece no universo da influência? Não é fácil, porque a gente vive num mundo de abundância de conteúdo, né? A gente realmente tem muita fonte para pesquisar. E a gente consegue pesquisar, inclusive, através da barreira da língua. Hoje em dia, né? Você consegue seguir outros creators de fora do Brasil que falam outra língua, que põem legenda. O YouTube já faz isso automaticamente, né? Nem precisa. O LinkedIn também, você consegue num botãozinho lá colocar conteúdo original ou traduzido. E aí o número, né? O volume de conteúdos é realmente muito grande, é preciso filtrar. A minha primeira dica é seguir perfis dentro dos nichos que façam sentido, né? Eu sei que os algoritmos hoje estão entregando coisas além do que a gente segue, né? Coisas que eles acreditam que façam mais sentido com os nossos gostos, e isso é importante e é muito legal, principalmente para quem é creator pequeno, que não tem essa barreira de falar só com a sua pequena base, mas também é importante para quem vai receber isso, fazer essas seleções, porque isso ajuda a treinar o algoritmo a trazer mais conteúdo segmentado. Uma outra dica que eu dou é sempre conferir a fonte da informação,
né? É sempre importante. Básico. Esse é o básico. É o básico, mas ninguém faz. Eu tenho usado bastante inteligência artificial para produzir materiais, fazer propostas, até mesmo montar alguns estudos e textos quando eu vou falar ou dar aula, né? Eu dou aula no Instituto INSPER, no curso de marketing digital. E aí eu sempre tenho que pedir, até para a inteligência artificial a gente tem que pedir. Então tá, me traga informações com fontes. Dados Sim. e fontes para a gente checar, para a gente ver se está certo. Então, é um costume que a gente precisa pegar, né? Não é tão simples. É muito mais fácil receber uma notícia resumida pelo WhatsApp e acreditar fielmente nela, né? Mas a gente precisa assumir. E eu acho que tem a ver com o que você falou de pensamento crítico, né? Sim. Porque, no mínimo, a gente se pergunta, será que é verdade? Será que isso acontece mesmo? Se bem que tem notícia que é verdade, a gente também acha que não é, né? De tão absurda que é. Tem isso, né? E, enfim, tem muitas perguntas aqui para te fazer alinhado com tudo isso, mas eu queria começar só para nesse lugar, né? Porque parece que a gente se digitalizou antes de se alfabetizar. Tem alguma coisa que te preocupa nesse lugar? Eu acho que tem, mas não do meu ponto de vista de empresária da Creator Economy. É mais do meu ponto de vista como elemento dentro de uma sociedade, né? Porque essa falta de alfabetização, ela não vai impactar só no uso da internet, ela impacta nos objetivos do país, em como a gente vota, em como a gente cobra as coisas, em como a gente exige, em como a gente recebe todo o resto, em como a gente cria nossos filhos, a informação como ela é repassada e como a gente instrui a comunidade. Então, eu acho que isso é um problema muito mais generalizado do que a gente olhar só para o consumo do conteúdo na internet, né? Isso atrasa o nosso PIB, a gente tem menos desenvolvimento, menos indústria, o comércio e tudo mais. É uma alavanca, né? Mas ela sozinha ela não vai fazer o que a gente precisa fazer. Acho que tem um trabalho que vem junto. Agora, você falou um pouco dessa, talvez, dificuldade da gente reconhecer o que é real e o que não é real. E acho que a AI, dentro desse universo, ela amplia muito, né? Porque hoje você consegue facilmente construir uma imagem e se ela aconteceu, se ela não aconteceu, fica difícil de fato dizer, assim. Como que você visualiza isso acontecendo no tempo, assim? Porque parece que o real pode ser questionado, né? Porque você não consegue mais discernir entre realidade e não realidade. Como que você está vendo isso acontecer dentro do universo? Bom, hoje a gente tem algumas regrinhas do conteúdo ser identificado, né? A gente tem creators, que já são canais 100% produzidos com inteligência artificial. Antes da inteligência artificial chegar com tudo, como chegou agora, a gente já tinha algumas personas, como a Lu do Magalu, entre outros, que são creators já 100% digitalizados. Eu acho que vai ser complexo, mas eu acho que a gente vai não só aprender a discernir isso, né? Ou como lidar, tem alguns verificadores, a gente vai ter que criar mecanismos, né? Porque a gente está vivendo uma nova era. Eu brinco, né? Eu sou millennial, e aí eu falo com os meus amigos, você está preparado para aprender uma nova coisa que a gente passou por todas as transformações, né? A gente passou do computador grandão, foi para o celular touch, a internet, e aí agora a inteligência artificial, a gente está tendo que aprender tudo. As próximas gerações elas já vão chegar um pouco mais estabilizadas nas novas tecnologias, né? E a gente, de novo, já está num novo aprendizado que a gente tem que ter dentro dessa idade. Eu acho que é engraçado. E a gente não pode desistir, hein? Porque não vai parar, não. Cada dia chega uma coisa nova para a gente aprender. E aí a gente vai ter que se adaptando. Por isso que eu acredito que a gente vai conseguir achar como filtrar essas coisas, né? A gente ainda não está pronto, mas eu acredito que a gente vai conseguir. Como você vê a regulamentação das redes? Você acha que o próprio mercado vai se autorregular? Eu acho que não é possível o mercado se autorregular. Acho que a gente precisa de medidas governamentais para que isso aconteça. Acho que a gente já começou a ter alguns passos, né? Começamos agora com as restrições para o uso de imagens de crianças, né, nesses conteúdos, o que eu acho que já foi um grande avanço. Então, não se pode
usar sem autorização dos pais. E se você estiver monetizando, tem que guardar um dinheiro para a criança usar depois, quando ela puder. Eu acho que isso faz muito sentido. É um nicho muito utilizado, né, quando a gente fala de casa e família e tudo mais. E eu vejo um trabalho forte aí dos órgãos para que a gente consiga ter um pouco mais de regulação. Mas é um mercado completamente novo, que está se estruturando, e eu acredito que o passo é esse mesmo. Você acha que dá para responsabilizar os criadores de conteúdo, por exemplo, sobre o crescimento das bets, ou isso é simplificar demais a questão? Eu acho que é simplificar um pouco, né? Porque, na verdade, eles não são o único canal, né, de divulgação. Já existem algumas restrições, né? Mas a gente acabou de passar pela Copa do Mundo, a gente viu aí a força que esse mercado teve, né, de anúncios nesse sentido. E quando a gente fala de creators, eu acho que, na verdade, a maioria não faz. Né? A gente que trabalha com muitos creators, faz muitas campanhas por mês, né? A maioria não faz. E por que não faz? Porque quem faz só bet. As outras marcas não querem trabalhar com quem faz bet, né? Existe toda uma preocupação, né, com esse estigma e o histórico no social desses perfis. Então, os creators sabem que se feito uma vez, você acaba caindo nesse estigma. Então, eu acho que é uma pauta muito mais ampla do que olhar só os criadores de conteúdo. E acho que também é uma coisa, instituição governamental, que precisa olhar, né? Essa dinâmica de bets, ela chega em todos os níveis de criadores ou ela fica mais na camada dos grandes influenciadores? Ela chega sim, ela chega em todos os níveis de criadores. Eu acredito que, infelizmente, a gente está à mercê, né, desse universo ainda, porque principalmente a gente vive num país que busca se monetizar de todas as maneiras, né? Quando a gente olha o mercado de apostas fora do Brasil, não sei em todos os lugares, mas existem lugares onde as apostas são feitas de uma maneira realmente recreativa. Mas por quê? Porque a base social desses países está resolvida. Eu não preciso resolver a vida da minha família numa aposta, o que não acontece no Brasil. Então, a gente realmente tem um problema generalizado gravíssimo aqui. Acho que a gente fala muito sobre uma crise na escuta, né, e até mesmo uma crise de atenção, né? Você tem muito estímulo o tempo inteiro e acho que esse universo ele também amplia bastante isso, né? Porque você tem muitos influenciadores. Nessa dinâmica toda, quem realmente influencia? A gente gosta de pensar numa estratégia de pirâmide ou de funil, né? Eu acredito em todos os tamanhos de creators, e por isso que a gente tem que pensar bem nas estratégias. O nome maior, né, os big names que a gente chama, eles são ótimos para fazer o awareness. Então, é aquele tiro de canhão que todo mundo vai ser impactado por aquela notícia. Tem os creators médios, que a gente chama, que tem ali 400, 500 mil seguidores, enfim, que ficam numa base e a gente chama de sustentação. E existe a camada de micro e nanos, que tem mais ou menos de 20 mil a 100 mil seguidores, e esses que são os responsáveis normalmente pela conversão. E o que significa isso? A conversão é quando a gente consegue realmente chamar para uma conversa mais próxima. Então, pedir uma ação nesse post, então comenta aqui, ou clica, ou vamos conversar no meu direct, ou vamos até para o meu canal no WhatsApp. Os creators, eles não estão mais só dependendo dos algoritmos, eles conseguem gerir suas próprias comunidades de newsletters, ou grupos de WhatsApp ou Telegram para fazer suas vendas e tudo mais. E aí, na minha visão, e o que a gente trabalha bastante na Creators, o ideal é fazer essa estrutura toda, né, funcionar. Então, você consegue ter o awareness, consegue ter toda essa sustentação da mensagem e consegue ter a conversão. Quando a gente fala dos big names, é mais difícil eles terem uma boa taxa de engajamento, né? Engajamento são as ações tomadas no post, então, comentário, compartilhamento, likes e tudo mais. Para quem tem mais de 1 milhão de seguidores, é muito difícil conseguir interagir com todo mundo, é muita gente. É muita gente. Então, normalmente, o impacto é muito grande, o engajamento é baixo. Agora, quem tem uma comunidade menor, 50 mil seguidores, 100 mil seguidores, você já consegue responder, tirar dúvidas, chamar para uma conversa mais próxima, o que gera o engajamento e a tomada de ação. E é por isso que a gente acredita que é importante trabalhar esse funil de estratégia com vários níveis e tamanhos de criadores juntos.
Noah, eu sei que você fez um curso de neurociência e a gente acaba interpretando as coisas com vieses, né? Muitas vezes não é necessariamente daquilo que você está entendendo, mas é a forma como isso fica em você. Então, eu queria te ouvir um pouco nesse lugar. Assim, dá para a gente gerenciar melhor essa capacidade de ser influenciado ou de minimamente perceber, né, que essa atitude ou essa forma de pensar está vindo de um viés nosso? Eu acho que é difícil. Eu costumo dizer que liderar pessoas foi a coisa mais difícil que eu tive que aprender a fazer na vida, porque exatamente por isso. Cada pessoa vem com a sua bagagem, com a sua experiência de vida, com as suas experiências, e é muito difícil desvincular, né? E isso de qualquer situação, e não só do conteúdo que você recebe, é de quando você fala com seus amigos, com seus dates, com os seus líderes ou liderados. A gente sempre acaba tomando algum viés de alguma experiência que a gente teve. E a gente carrega isso, e é muito difícil, né? A gente se desassociar disso, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e eu vejo, às vezes, eu falando com ela coisas que faziam sentido para mim, com a minha bagagem e a minha experiência, mas que nem eram a melhor coisa para dizer para ela naquele momento. E aí a gente tem que perceber essas coisas, mas não é nada fácil. A gente carrega essa bagagem para a vida, para tudo, e eu acho que é complexo, não só do conteúdo, da notícia que a gente vê, mas de todas as informações que a gente recebe, né? Eu sempre brinco que tudo depende de como o receptor recebeu a mensagem, e não de como o emissor falou, porque realmente vai chegar de jeitos diferentes em cada pessoa. Tem um exercício, né, que dizem que é bom, que é eu vou te contar como eu estou ouvindo o que você está me falando, né? Que aí pelo menos dá para outra pessoa confirmar minimamente. Não dá para fazer isso nas redes sociais o tempo todo, mas talvez se perguntar pode ser um caminho, né? Pelo menos para tentar entender se é um viés. Agora, você falou, né, sobre a sua história e você trabalhou com a Raquel Maia, né? Sim. Que é a primeira mulher negra a ocupar um cargo de CEO no Brasil. Como foi para você ser liderada por uma CEO preta? Foi incrível, foi uma super experiência. Eu fiquei 5 anos na Pandora. Foi a primeira experiência em uma multinacional que eu tive. Para mim, que era uma profissional, uma analista de marketing, naquela época, foi excelente. Eu consegui ter uma visão muito mais ampla, né, de até onde uma empresa consegue operar. Então, eram fábricas na Tailândia, mas responder para o Panamá, mas, na verdade, o chefe é os Estados Unidos e o CEO global fica na Dinamarca. A gente parecia um mapa mundi que a gente tinha que conectar tudo, aprender muita coisa, aprender como lidar com cada uma dessas métricas, e foi muito importante. Quando eu estava lá, foi quando saiu a capa da Você S.A., né? Eu estava trabalhando com ela nesse momento, que dizia que ela era a única CEO preta do Brasil. E eu confesso que eu já sabia que aquilo era incrível, que era uma grande oportunidade, mas não estava claro essa informação, né? Que não tinha mais, que aquela era a única oportunidade, que realmente era um tesouro estar ali, né? E aí foi realmente um baque, assim, para todo mundo. Como assim? Não existe? Que coisa! E não só para a gente que trabalhava com ela, como para o mercado como um todo. Porque, simplesmente, a Rachel não tinha mais agenda. Todo mundo queria ela nos palcos, nos eventos, nas convenções, nos eventos internos, externos, em reuniões. Ela não conseguia mais trabalhar. De tão expoente que ela se tornou naquele momento, né? Foi muito, muito, muito incrível acompanhar essa jornada. Eu acho que eu ter tido essa oportunidade de uma multinacional com a bagagem que eu tinha na época, eu já tinha trabalhado em algumas marcas de marketing também, mas eu não sei se eu tivesse feito entrevista com outra pessoa, com uma CEO branca, se ela teria acreditado tanto no meu potencial, como a Rachel acreditou. E como é para você hoje ser uma mulher CEO preta? Que desafios você enfrenta? Como é que está acontecendo isso? É difícil, né? Afinal de contas, eu represento duas minorias, né? Mulher e negra. Esse é um combinado complexo.
mas eu vejo muito apoio também. Eu vejo instituições, vejo apoio como esse do Google, que criou um fundo para isso. A gente existe grupo de empreendedoras mulheres, pessoas olhando para essa pauta. Em 2020 ela estava um pouco mais forte, agora perdeu um pouco de força, né, desde os últimos mandatos. Mas eu tenho uma comunidade onde a gente se ajuda e fica junto. Eu, como CEO preta nesse lugar, tento sempre diversificar meu time, entregar essas oportunidades, né, assim como eu recebi, para mim foi realmente um divisor de águas, e também estar aliada, né, a outras mulheres, como Monique Evelli, que é a nossa sócia, investidora maravilhosa, que está junto com a gente, e tento fazer com que essa corrente se expanda cada vez mais. Você tem visto mais mulheres ascenderem para essa posição? Eu tenho sim. Tenho visto bastante, inclusive. Acabei de ver um post no meu LinkedIn sobre o novo júri do Clube de Criação. Um monte de mulher preta incrível, que eu gosto muito, que eu conheço muito. Ainda não somos maioria, mas estamos conseguindo ocupar muito mais espaços do que antes, né? Você comentou sobre, né, essa desaceleração, talvez, do apoio a algumas causas. Acho que pós-Trump a gente viu um pouco, né, ou muito, sobre esse movimento meio anti-woke, um pouco dessa dinâmica dessas causas sendo abandonadas. Como isso está acontecendo? Como as marcas estão se relacionando com isso? Algumas marcas têm essa bandeira mais firme, têm realmente esse propósito e continuaram com essa força. Outras, infelizmente, não perderam realmente esse foco, esse patrocínio interno, eu diria, né? Mas a gente ainda vê algumas preocupações, né, sobre isso. A gente está fazendo agora um trabalho para Spotify focado em Salvador, só em creators pretos que queiram virar podcasters, e aí a gente acaba ficando mais animado, né, com algumas dessas iniciativas, mas realmente elas diminuíram bastante, né, dentro desse universo. Na nossa plataforma, a gente sempre teve uma preocupação de olhar a diversidade como um todo, de uma forma mais ampla. Então, a gente pede com que os creators se autodeclarem em todos os nichos de diversidade. Então, tem lá raça, gênero, mas também tem plus size, 50+, maternidade, outras coisas que podem definir uma diversidade. E a gente coloca isso no relatório, que a gente tem um dash em tempo real de mais de 40 métricas para o cliente acompanhar. E a gente não fala nada, a gente não induz, mas a gente mostra lá se o squad estava diverso sim ou não. E como é que estão essas métricas de uma maneira sutil ali. Traz isso para a superfície. Uhum. O quão racistas são os algoritmos, Noa? Olha, a gente não tem uma resposta efetiva, né, sobre isso. Mas eu acho que eles reproduzem o sistema, né? Afinal de contas, o sistema é criado por pessoas e ele acaba se autoalimentando nesse sentido, né? Acho que essa pauta ela começou a ser melhor levantada em 2022. O Tarcísio Silva escreveu o livro Racismo Algorítmico. Tem também um super documentário bem legal no Netflix que também fala sobre isso, o quanto que a gente precisa de ajuda no reconhecimento facial. A gente sabe que a gente tem muitas prisões injustas por falta desse reconhecimento. E na minha opinião, essa técnica ela é uma técnica de reprodução do que acontece na sociedade, porque são criadas, né, por essas pessoas. E aí a gente só consegue realmente mudar esse tipo de coisa quando a gente tiver os acessos de ter realmente pessoas diversas criando essas tecnologias, né, para a gente realmente começar a cortar ou a mudar essa visão sistêmica. Você consegue perceber uma diferença entre plataformas? Não consigo perceber uma diferença entre plataformas nesse sentido. Eu acho que ficou um pouco mais difícil agora que o algoritmo realmente abriu a distribuição para além da sua comunidade, né? E isso é bom. Eu acho que tem perfis de pessoas diversas que vão super bem, outros ainda nem tanto, mas eu vejo também a própria comunidade se fortalecer, né? Se ajudar e tudo mais. A gente tem os nossos grupos de creators e eles mesmos se fortalecem, se ajudam. Vamos, né? Me segue, sigo de volta, curte meu post, eu curto o seu, porque eles sabem o quanto é difícil brigar com a máquina, né? Sim. Então, as comunidades têm se ajudado bastante. Você acha que esse é um caminho para furar a bolha? Tem alguns outros? Eu acho que sim. Ele é um caminho para furar a bolha, né? Os outros são mais
Não tem muita receita, né, de como fazer isso. O mais fácil, mas que também não é fácil, mas é dolorido, é viralizar. Realmente fazer um conteúdo, e ainda mais quando a gente fala do nicho de humor, que no Brasil é o que mais fácil transita e é absorvido, né? Mas por que eu digo que ele é dolorido também? Porque quando você sai da sua bolha, você está muito mais suscetível a receber crítica. Né? São pessoas que acabaram de ver seu conteúdo, que não te acompanham, não sabem quem você é, e a internet dá uma confiança muito grande de criticar, né? Sim, você fica poderoso atrás ali da telinha, né? Exatamente. E aí, por isso que eu digo que é fácil e é legal, mas não é indolor. Agora, você acha que tem muitos influenciadores que trabalham mais nesse lugar do viral ou vai numa dinâmica mais espontânea e orgânica? Porque te ouvindo acho que, né, não sei, eu estou começando a perceber o influenciador também por um lado que talvez eu não percebesse, que é um pouco desse lugar de expansão de comunidade, né, que é menos projetado talvez, ou menos como se fosse um plano de carreira ali, uma coisa muito estruturada, é uma dinâmica que vai acontecendo. Estou viajando ou estou pendulando? Como é que é isso? Eu acho que o TikTok chegou com essa dinâmica, né? Que fez o Instagram mudar, o YouTube também dá uma olhada nisso, que é expandir seu conteúdo para quem tem afinidade com o que você está falando, e não só com as pessoas que já te deram um aceite ou um follow ali. E isso trouxe uma oportunidade para criadores pequenos também, porque antes tinha que fazer como você falou, ir construindo a sua comunidade em passos de formiguinha, até que todo mundo conseguisse ter uma comunidade atraente para monetizar, ou com produtos próprios, ou com publis de marcas e tudo mais. E quando o TikTok chegou com essa nova vertente de expandir seu conteúdo para quem tem interesse, e não importa da onde essa pessoa chegou até ali, ele trouxe essa oportunidade de construir comunidades, escalar comunidades mais rápido, né? Tanto que isso foi copiado por outras redes, né? Para realmente todo mundo entrar nessa dinâmica, porque para o creator é muito bom, é mais rápido eu conseguir minha comunidade nesse sentido, né? A distribuição é muito importante. Mas mesmo assim, o creator precisa gerir e manter essa comunidade, porque é muito fácil você ser impactado por um conteúdo viral, que legal, e aí o restante não faz muito sentido depois, né? Então o creator também precisa ter esse cuidado de definir bem seu nicho, trabalhar bem sua autoridade dentro desse conteúdo, fazer boas produções, pensar nesse roteiro ou não, tudo bem, meu conteúdo é super espontâneo, para meu dia a dia, minha vida. O importante é que ele tenha definido qual é essa busca de roteiro, né, que ele vai trabalhar e de produção, de finalização desse conteúdo, para que depois ele possa manter essa audiência engajada, porque ganhou um presente, né? Não, então tá, agora impactei aí 1 milhão de pessoas ou mais, ganhei um monte de followers, mas e agora, como é que eu mantenho essa galera aqui engajada e gero mais valor para eles, né? De uma certa forma, esse trabalho está muito conectado com monetização, né? Como é que fica essa relação de influência se todo mundo quer vender? Isso é complexo, né? A gente ainda não estamos, né, com todo mundo vendendo, mas de fato todo mundo quer vender, e isso é importante. Mas eu acredito que a gente vai conseguir se modular bem, né, dentro desse sentido, porque existem outras profissões e também os creators precisam comprar, né? Eles querem vender, mas eles também precisam comprar. Então eu acho que a gente vai conseguir se equilibrar dentro desse objetivo. E ainda no Brasil, pelo menos, a gente está falando aí de cerca de 5 milhões de pessoas que se auto-intitulam creators, de fato, mais esses micro e nanos que são afiliados e pessoas que trabalham com isso. Quando a gente fala de criadores pequenos, a maioria trabalha part-time, não vive só disso, ainda não consegue fazer, né, uma geração de receita 100% desse trabalho, está se preparando para. Então, eu acho que ainda existe uma fase grande de transição e, ainda assim, a gente vai conseguir encaixar todas as necessidades, né? Acho que se a regra for clara, está tudo certo. A regra for clara, né? Concordo. Agora, dentro do seu trabalho de mapeamento desses influenciadores, além das questões, né, de
que você comentou, o que mais que você olha? Além de diversidade, o que mais que vocês olham para trazerem essas pessoas para perto e começarem a trabalhar junto com vocês? A gente olha essa frequência, né, de conteúdo, essa frequência de postagem, a qualidade desse conteúdo, como que esse creator se comunica e também os posicionamentos, né? A gente sempre tem um objetivo ali e a marca já chega com algumas restrições para a gente trabalhar. Olha, então não pode ter trabalhado com o meu concorrente nos últimos 6 meses, não quero que tenha feito isso, ou trabalhado com bet, como a gente já conversou aqui. Então, existem algumas especificidades que a gente normalmente checa antes de fechar, e elas são combinadas com as marcas, cada marca tem sua especificidade. Tem algum perfil de marca que vocês não trabalham? A gente não gosta de trabalhar com bets, né, também, acho que isso é um problema, mas não tem. A gente trabalha com marcas de beleza, com marcas de varejo, com marketplaces, com educação. É muito bom trabalhar com educação, adoro bastante. Então, não tem um nicho que a gente realmente não gosta. Tem alguma frente de posicionamento que vocês não trabalham? Sei lá, alguma coisa política ou... A gente não faz política porque a gente não tem muito esse know-how, né? Eu acho que existem alguns nichos que você precisa saber trabalhar. Então, normalmente, a gente não faz por conta disso, mas não temos nenhum empecilho contra. Queria te ouvir um pouco sobre essa dinâmica do AI, né? Acho que a gente tocou ali um pouquinho sobre essa dinâmica do real e não real, mas como que essas grandes tendências estão impactando essa perspectiva de marketing? O que dá para tirar de bom dessa nova tecnologia? Bom, esse ano eu fui pela primeira vez no South by Southwest, em Austin. Adorei a oportunidade, aprendi muito. E eu percebi que antes a gente estava falando bastante de como que vai ser a inteligência, o que a gente vai fazer. Muitas marcas, muitas empresas se anteciparam e demitiram seus funcionários, tiveram que recontratar, enfim. E o que eu vi esse ano no South by Southwest foi a gente discutir como a gente vai trazer os nossos atributos humanos para trabalhar junto com a inteligência artificial, né? Eu acho que a gente estava um pouco na névoa, né? Como que seria, a gente estava sem entender muito bem, e agora ficou um pouco mais claro que inteligência artificial ela é infraestrutura, né, para agilizar e escalar, mas que a gente precisa trazer o nosso conhecimento, a nossa habilidade criativa humana, a criatividade, as conexões, o background que a gente já falou aqui, que é super importante, esse repertório que só a gente consegue gerar das nossas experiências, para que a gente consiga criar uma conexão do outro lado, né, quando a gente cria uma comunicação. É importante saber trabalhar com o IA, mas tá claro que não vai dar para substituir 100% do que a gente faz hoje. Algumas coisas sim, mas a maioria não vai dar. E olhando para os criadores, eles já sempre tiveram ferramentas, né, recentes, muita ferramenta de edição, de áudio, de corte, de legenda, que faz tudo mais rápido. E ferramentas muito fáceis, como o CapCut, que está no celular e tal. As próprias redes sociais já produzem essas edições, né? O Instagram, o TikTok, você já consegue editar um vídeo lá dentro mesmo, né? Antes de postar. E isso é bom. Mas agora a gente está vendo outras coisas, né? A gente está vendo geração de imagens, geração de filmes, esses criativos. Eu fui numa palestra essa semana maravilhosa do LinkedIn, que chamou a OpenAI, fez uma palestra dentro do LinkedIn, chamou alguns creators, né? O Paulo Aguiar e o Rômulo, para falar um pouquinho como eles estão usando o ChatGPT para gerar imagens e vídeos como se fosse um filme. E eu fiquei, gente, maravilhoso, nunca pensei. Então, eles conseguiram fazer uma animação no ChatGPT. Mas o Paulo mostrou todo o trabalho que ele teve, de pensar no roteiro, de pensar no estilo, de pensar nas personas, pensar na roupa, pensar nas cores, porque você precisa saber dirigir o briefing na inteligência, né? Então, não é tão simples. Não dá para chegar no chat e falar, olha, chat, cria aí um filminho para mim desse jeito. Ele vai criar, mas não vai ficar tão incrível, né? O que os meninos fizeram foram trabalhos extenuantes, não demorados, mas extenuantes. Um cuidou das imagens e o outro animou. E eles fizeram juntos, em remoto, numa inteligência artificial que a gente não associa tanto à criação de imagens e vídeos. A gente está mais linkado no Nano Banana, no Gemini, do que no GPT para fazer isso. E as ferramentas estão cada vez mais ficando parecidas. Totalmente. Né? Tá difícil da gente conseguir entender qual que é melhor para isso ou para aquilo, né? Já está começando
Já estamos vendo já a IA virar um commodity. Inclusive, Paulo falou uma coisa que me impactou muito. Ele falou que nós somos a última geração a aprender a usar ferramentas dentro das ferramentas. Daqui a pouco a gente vai ter a inteligência artificial e, através dela, você vai usar seu e-mail, o PowerPoint, os Sheets, né, o Excel. Tudo você vai fazer dentro de uma inteligência artificial. É a famosa companhia, né? Ele vai se transformar em uma companhia que executa as atividades para você. Acho que o MIT tem um conceito interessante que ele fala sobre humanos e computadores no mesmo looping. Né, menos sobre os computadores aqui, né, as máquinas, as tecnologias e os humanos ali, e muito mais essa união num círculo onde as duas coisas se retroalimentam. Agora, quais riscos? Quando a gente pensa em risco, né, de usar essas tecnologias, eu acho que a gente pode pensar nessa perca da identidade, onde a gente consegue criar uma autoridade dentro do seu jeito de falar, conteúdos muito massivos, e a deepfake, que pode realmente trazer aí muita fake news, que a gente vai ter que entender se está funcionando ou se não é, e pegar essas fontes. Eu acho que esses são os maiores riscos que a gente tem nessas utilidades. Você visualiza alguma coisa que a inteligência artificial é incapaz de reproduzir? Eu acho que é relacionamento. Então, né, eu digo isso, mas a gente já sabe que existem casamentos com personagens de inteligência artificial e personagens virtuais acontecendo em alguns países do mundo. Isso já está rolando. Mas, né, nós humanos, por natureza, somos uma espécie que precisa viver em comunidade. A gente está vivendo índices de solidão. As pessoas estão ficando mais isoladas e isso claramente está gerando ansiedade e outras doenças que a gente percebe acontecer, porque a gente está indo contra a nossa natureza. Então, eu acho que o relacionamento, né, esse contato humano precisa ser mantido e preservado. Você visualiza esse impacto da saúde mental também nos criadores de conteúdo? Com certeza. Sempre tiveram, né? Para eles existe a cobrança da produção, né? Do fluxo, da criatividade sem fim. Eles também têm bloqueio criativo, também ficam cansados, ficam doentes. A gente esquece, né? Mas eles são pessoas. A gente tem que olhar isso. Então, às vezes a gente está no meio de uma campanha e acontece alguma coisa, morreu um parente. E aí a gente, o que eu vou fazer? Tem que trocar, tem que pensar em outra pessoa. Então tá bom, então toma seu tempo. Não tem como a gente não considerar, né, algumas coisas. Mas só que como o creator ele é um profissional independente e a gente, né, trabalhei bastante com freelancers antes da creators, e o profissional independente ele precisa garantir toda a oportunidade de receita que ele tem. E, às vezes, você não está muito bem para aquilo. Quando você tem um trabalho recorrente, você, hoje eu não estou bem, você consegue fazer uma pausa. Quando você não tem, é muito difícil você abrir mão de uma oportunidade de monetização sem previsão depois disso, né? Então, eu acho que isso abala bastante Tem uma pressão emocional do lado deles também, né? Sim. E as marcas entendem isso? Elas entendem, mas elas, né, porque elas têm parceiros como a gente, como as agências, para resolver a situação. Remediar. Então, tudo bom. Então, a gente adia ou substitui, entende de outra forma, como que a gente, né, resolve essa questão. Então, elas não são tão impactadas, né, por isso. A gente tem um bloco aqui de rapidinhas, que é para a gente conhecer mais e também para conseguir trazer dicas interessantes aí para a nossa audiência. Então, eu queria começar por uma indicação de um livro para ler de um autor preto, que você entende que é uma boa dica. Eu amo, gente. Eu amo muito a Conceição Evaristo. Eu acho que ela é uma super escritora, ganhou aí muitos prêmios e, né, acho que não vou nem falar de um livro, eu acho que podemos ler todos que ela tem. A gente tem ali uma listinha muito interessante de temas. Eu acho que são temas densos, mas são muito importantes, né, para a gente entender essa visão toda de mundo que a gente tem hoje, né? Meu marido é branco, a gente é um casal miscigenado e eu tenho um dever, né, de tentar explicar para minha filha como é que funciona, como ela é vista em sociedade. Eu acho que eu não tive isso na minha casa.
não por falta dos meus pais, mas realmente não era um tema que era falado. Comecei a falar, a ler mais sobre isso na internet. Depois que eu cresci, comecei a ver outras mulheres pretas falando como a gente é vista, como o mundo realmente pensa. E eu acho que isso é muito importante para as pessoas pretas entenderem esse olhar também do outro. Uma influencer preta para ser Olha, seguida. Eu quero falar de duas, né? A primeira é minha sócia Monique Evelli. Monique fala muito bem sobre como se posicionar no mercado, como ser profissional preto e conseguir atrair a atenção. Ela é a investidora no Shark Tank Brasil, a da mais jovem, né, a ocupar essa cadeira, e é muito importante essa ajuda que ela traz para a comunidade para se posicionar. E o que eu mais gosto de Monique é que ela abre a câmera e começa a falar. Então, às vezes, ela tem alguns dias que ela consegue, às 8 da manhã, ela abre, faz uma live no Instagram e deixa as pessoas perguntarem coisas para ela, perguntar das dúvidas que elas têm, começa a falar, enquanto ela está fazendo uma bike ou uma esteira, e ela está lá de manhã disponível para a comunidade tirar dúvidas. Eu acho isso muito legal. Tem um outro perfil que é recente, é um perfil novo, que cresceu muito rápido, que eu gosto muito. São duas meninas baianas, que chama Pink Pill. Elas criaram até um áudiozinho, né, desse nome, que pegou muito rápido, porque, na verdade, isso é um modo, né, da gente ter uma outra opção para combater conteúdos red pills. Então, elas usam o humor para falar, né, sobre feminilidade e força feminina e combater esses outros conteúdos um pouco mais controversos que a gente vê tomando as redes, né? Então, Pink Pill eu também indico bastante. Uma coisa nova que você fez recentemente? Nossa, essa é difícil, né? E aí a gente até se pergunta, a gente não faço coisas novas? Está sempre na rotina. A rotina está dominando. A rotina está dominando, como é, né? Mas tem uma coisa nova que eu comecei a fazer que eu gostei muito, que é, ai gente, me julguem, testar comidas de creators da internet. Olha só. Comecei a testar. Eu tenho uma pastinha no meu Instagram. E aí, quando eu tenho tempo, vou para a cozinha. Meu marido dá risada, né? Ele, lá vem você. Tem esses testes aí que não... Algumas dão certo, algumas não. Demora muito, tem que adaptar. Mas eu estou gostando bastante dessa novidade. Mitos ou verdades, né? Mitos ou verdade. Funciona mesmo esse teste. Mas aí eu tento fazer as mais fáceis, né? Porque eu também não tenho muitas habilidades. Tá, boa. Uma coisa nova que você aprendeu recentemente? Pode ser na cozinha, de repente. Pode ser, né? Mas eu acho que de coisas novas que eu aprendi recentemente foi fazer as coisas acontecerem sozinhas usando inteligência artificial. Fiz alguns cursos e fazer os programinhas funcionarem juntos, né? Então já tem alguma coisa funcionando enquanto a gente não está lá. Não foi fácil, eu tive que fazer algumas aulas, me dedicar bastante, mas criar sistemas eu gostei muito de fazer. Achei interessante dentro de uma cadeira de quem está ali liderando uma empresa e alguns fluxos, né? Tem alguma dúvida que te acompanha? Ai, tem. Eu fico pensando se a gente, como sociedade, vai conseguir em algum momento equilibrar essa balança igualitária entre gênero e raça e estigma social. Eu ainda não tenho essa resposta. E, infelizmente, tenho uma visão um pouco pessimista sobre esse futuro. Então, essa é uma dúvida que eu carrego mesmo. Tem alguma curiosidade que te acompanha? Eu acho que são curiosidades mais acessíveis as que me acompanham, né? Que a gente consegue, de algum jeito, tentar descobrir e tudo mais, né? Mas uma coisa que eu gosto bastante é de astronomia, né? É um hábito que eu e meu marido compartilhamos, uma curiosidade toda. Não tenho vontade de entrar numa nave, não tenho coragem. Fico brigando com ele, falo, você também não vai, não importa se a gente tenha dinheiro. Eu tenho medo, mas gostaria de conhecer algumas outras coisas que são fora, né, da nossa atmosfera. Essa pauta das outras vidas está forte, né? Já está chegando, né? Está ouvindo muito isso agora. Uma conquista que te marcou no Caboré, de repente? Com certeza, viu? Foi muito, muito especial ter recebido o prêmio de profissional de inovação do Caboré em 2024. É um prêmio do mercado. E o mais legal desse prêmio, que me marcou muito, é que é um prêmio que a gente não tem
nenhuma jurisdição. É um prêmio que você é indicado, depois você pode fazer campanha para votar em você, mas você não tem como se inscrever, se candidatar. Seu nome tem que realmente estar circulando por aí. Foi uma surpresa e uma felicidade ter recebido esse prêmio. Eu acho que tem muito a ver com todo o trabalho, com toda a comunidade, com todas as pessoas que trabalharam com a gente e ainda trabalham, né, nesse movimento. Tenho realmente muito orgulho e satisfação de ter conquistado esse prêmio. Parabéns. Obrigada. Noa, a gente está caminhando para o fim, mas eu ainda queria te perguntar duas coisas. Assim. Queria primeiro que você contasse um pouco para a gente o que é antecedentes digitais e se isso na prática vem sendo adotado. Assim. Sim, gente. Bom, antecedentes digitais é quando a gente vê os posicionamentos, né, dos creators nas redes. Então, as marcas com quem trabalhou, se tem algum post polêmico, alguma ofensa ou conteúdos de política, posicionamentos e tudo mais, né? Isso com certeza é recorrente. A gente chama também de disaster check. Pode ser background check e tal. Tem algumas agências criando suas ferramentas só para fazer isso, principalmente quando a gente fala de grandes nomes. Para a gente que trabalha com micro e nanos e squads muito gigantes, o impacto é um pouco menor, né? De você associar um nome grande à sua marca por um contrato grande de longo prazo. Mas isso é completamente recorrente. Todas as marcas têm seu fluxo disso, as agências fazem. Então, é realmente importante pensar nessa trajetória e nessa persona nas redes sociais, sim. Já essa história de que a internet não tem memória não é necessariamente assim, né? Não, gente, imagina. Quando você menos espera, sair um print seu de 2008 de uma coisa que você falou no Twitter que vai te perseguir. Tem que tomar cuidado. Muito bom, Noa. Muito obrigado. Acho que o Capital ele vem de um lugar de questionar certezas e potencializar dúvidas, porque a gente entende que isso é um motor de criação. Então, eu queria te perguntar, antes da gente finalizar, exatamente isso. Assim, teve alguma certeza que você precisou deixar de lado ou que você precisou transformar para que você construísse o que você constrói hoje, para que você fosse a pessoa que você é? Eu acho que certezas não, mas inseguranças muitas. Eu acho que a gente tem que ter bastante coragem e entender que alguns desafios a gente tem que ir com medo mesmo. Eu tento ensinar isso muito para minha filha. Filha, tem hora que o medo é importante para nos proteger, é um sistema defensivo de sobrevivência, mas tem hora que não tem jeito, tem que ir com medo mesmo. E eu acho que muitas vezes isso aconteceu, né? Porque quando a gente assume responsabilidades de negócio, né? A gente, em primeiro lugar, está falando de pessoas, né? Eu sou responsável por economias familiares das pessoas que trabalham comigo, impactos financeiros nos meus clientes, que são empresas enormes, enterprise, e isso é uma grande responsabilidade. A gente precisa tratar assim. É por isso que eu digo que algumas incertezas a gente tem que botar no bolso, acordar e ir para frente. Leve elas juntas, né? Leve elas juntas. May, muito obrigado. Foi um prazer te ter aqui. Obrigado por essa inspiração, por esse sorriso. Prazer é meu. E parabéns pelo trabalho. Adorei. Obrigada, Fabrício. Dá um like aí. Obrigado por terem acompanhado a gente. Se inscreve no canal. Enfim, manda também suas dúvidas, suas perguntas. A gente vai chegar até a Noa exatamente para que a gente possa expandir essa conversa, ampliar a nossa comunidade dentro desse universo de criadores. Obrigado pela audiência e, Noa, mais uma vez, obrigado. Um prazer é todo meu.